Bom dia, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos nesse novo dia. Dê prosperidade, paz, amor, alegria e sabedoria. E vamos começar aqui para mais um evangelho. Hoje nós vamos ler em Romanos 8. Nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. A palavra diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui o versículo 4. Nessa palavra aqui, nós aprendemos com essa palavra, ver. Nós vemos aqui nessa palavra, quando ele diz assim, quando a palavra nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse versículo aqui, eu aprendo com esse versículo que quando eu estou na carne, é antes de eu aceitar o Senhor como meu Salvador. Depois que eu aceitei o Senhor como meu Salvador, então eu estou no Espírito. E se eu estou no Espírito, nenhuma condenação há. Por quê? Porque eu já passei, já entreguei todos os meus pecados na mão do Senhor. O Senhor já escreveu o meu nome no livro da vida. Então, se Ele escreveu no livro da vida, é porque eu tenho vida em abundância. Por quê? Porque eu me entreguei nas mãos do Senhor. Eu deixei tudo para trás. Tudo que era velho ficou para trás. Eu vou viver uma vida nova. Aqui no segundo versículo diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha aí, foi o que eu acabei de dizer. Nos livrou do pecado e da morte. Não é que nós não vamos morrer um dia. Nós vamos sim morrer um dia. Mas nós não vamos morrer em pecado. Porque Deus já recebeu nossos pecados. Deus já apagou todos os nossos pecados que nós tínhamos. Deus apagou, passou uma borracha, escreveu uma nova vida para nós. Um novo caminho. Então é isso, esse versículo aqui quer nos dizer isso, né? Aí o terceiro versículo diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O meu pecado estava condenando o pecado da carne. Então, se Deus mandou, eu estava enferma, aqui diz, porquanto o que era impossível a lei, visto como eu estava enferma. Para você ver, você estava enferma do pecado, você estava enferma de estar fazendo só coisa errada. O seu corpo, você só fazia a vontade do seu corpo, você não fazia a vontade do Espírito. Quando você passa para os braços do Senhor, quando você entrega seus pecados para Deus, diz: Senhor, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida, então essa tua carne desinflama. Tu deixa de ser uma enferma da carne e vai ser um espírito livre, uma semelhança no Senhor. Aí esse pecado da carne, e pelo pecado que condenou o pecado na carne, pelo pecado que condenou o pecado da carne, são tantos que a própria carne condena o seu próprio pecado. Então, se nós viver na vida de Cristo, se nós aceitar Jesus e nós seguir o caminho, a nossa carne não vai mais pecar contra a nossa carne. Esse pecado, ele vai sair de nós,
Por quê? Porque Jesus está conosco, Jesus vai dar-nos livramento. Não é que nós vamos virar santo, mas às vezes a gente vai fazer uma coisa que não é para nós fazer e Deus dá aquele discernimento. Não faz isso. Não vai por esse caminho aí, vai por esse outro aqui. Porque se tu for por esse aqui, tu vai pecar. Como, irmã? Se eu for por um caminho, Deus vai me enviar para outro caminho no teu pensamento. Às vezes tu vai passando, tem muitos amigos teus que ainda não entregaram a vida deles ao Senhor. Aí tu vai passando, ele chama, ei, vem pra cá, lá ele solta uma piada inflamatória, uma piada véia besta. Lá eles começam a conversar coisas do mundo, coisas que vamos para a festa tal dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Aí tudo isso está nos teus ouvidos. Então tu está pecando. É disso que Deus quer te tirar. Se tu és um crente, se tu está do lado do Senhor, evita estar no meio dos escarnecedores. Evita estar ali naquele meio. Não que você vá, não, hoje eu aceitei Jesus, eu vou ficar mal com todo mundo, não. Não fique mal com todo mundo, cada vez fique mais presente, mas sempre levando a palavra do Senhor. Sempre que lhe chamarem para conversar, não, isso aqui você devia não fazer assim, porque na palavra do Senhor diz, aí você já vai trabalhando na vida daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa é um perdido, mas você fala de Deus para ele e ele fica atento, ele fica ouvindo. E a palavra diz, aprenda ouvindo a palavra de Deus, né? Então, se a gente aprende ouvindo a palavra de Deus, a gente está se alimentando da palavra. Muitas vezes você consegue encontrar uma pessoa que é tão pecadora, que você acha que aquela pessoa é tão pecadora, mas você não está no coração daquela pessoa. Você não sabe, você está vendo aquele cascaça por fora, mas você não está vendo por dentro. Eu uma vez aqui, eu vou contar um pequeno exemplo de mim para um rapaz. Chegou um rapaz aqui na minha casa, ele é um bebum, ele é um drogado, ele só vive drogado. Ele é dali da Praia das Fontes. Ele chegou aqui, sentou ali no meu quintal e me pediu um coco. Um coco verde. Eu disse, eu não tenho como tirar o coco. Se você conseguir tirar com esse pau, você tira o coco e pode tomar água. Ele conseguiu tirar o coco, eu vim aqui, peguei o abridor e levei para ele. Ele abriu o coco e disse assim, Naracê, eu acho a senhora uma pessoa tão diferente. Eu acho a senhora uma pessoa tão boa. Aí ele começou a chorar. E eu fui perguntar para ele por que ele estava chorando. Ele estava muito drogado nesse dia. Aí ele foi dizer porque a mãe dele tinha esculhambado ele. Ele não podia entrar dentro de casa que a mãe dele esculhambava ele. Eu digo, olha, mas você tem que botar uma coisa na sua cabeça. A sua mãe, ela tem a razão dela, porque ela não aguenta mais viver nesse estado. Você tem que ver que tu é filho de Deus e que Deus é contigo. Quando, por mais drogado que você esteja, quando a sua mãe disser essas pragas com você, que você vai morrer debaixo de um carro, que tomara que alguém faça alguma coisa com você, você diz assim, mamãe, bata na boca. O Espírito Santo não vai abençoar tuas palavras, porque Deus está comigo e Deus vai me abençoar e nunca o que tu me deseja vai cair sobre mim, nem em cima de tu. E ele ficou ali, ouvindo. Aí quando eu terminei de conversar com ele sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor, aí ele foi e disse, dona Araci, eu precisava de ouvir uma palavra. Eu precisava desse encontro com a senhora, porque eu vou sair daqui com meu coração aliviado. A senhora não sabe como eu estou feliz por ouvir essas palavras da senhora. Eu já esqueci tudo que a minha mãe disse para mim. Isso é maravilhoso, quando nós temos o que dizer para a pessoa que está com o coração inflamado. Porque muitas vezes a pessoa está com o coração inflamado, está sofrendo ali, e você chega com mais um monte de sofrimento. Fulano também era assim, fulano também era assim. Não, você tem que levar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, para a pessoa se sentir feliz, para a pessoa se sentir renovado. Renovação de espírito. Ele não deixou a vidinha dele, não, ele continua do mesmo jeito. Mas toda vez que ele me vê, ele faz um gesto de referência a mim. A senhora da minha vida, ele me chama assim, ó, a senhora da minha vida. Eu gosto muito da senhora. Isso é gratificante quando a gente prega para uma pessoa, para um bebo, para um drogado, para um ladrão. É gratificante quando a pessoa lhe respeita, quando a pessoa passa ali e vê diferente. Porque aí você começa a ser visto diferente. Você
não passa a ser aquela pessoa negra, aquela pessoa que quer ver o fim dos outros, meu Pai. Você passa a ser uma pessoa bem melhor, vista com os olhos de Deus. Então é isso que nós devemos fazer todo dia. Nós aprendemos nessa palavra isso. E Deus diz, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não queira saber se é preto, se é branco, se é drogado, se é bêbado. O importante é você pregar o evangelho. Essa é a palavra de hoje, a reflexão de vocês. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor